pessoal! Aqui quem vos fala é Marcos Morcego e eu vim aqui para apresentar mais um Caverna do Morcego. E aí galera, beleza? Bom, o episódio de hoje, como eu já tô falando nas redes sociais, vai ser sobre a questão de política, sobre a questão das eleições e principalmente das eleições municipais. E eu vou começar falando um pouco, da visão marxista sobre política, embora eu já tenha falado muito, principalmente no episódio de Rosa, mas eu vou dar mais uma relembrada disso. Depois, eu vou entrar na questão de como a gente enxerga as eleições. Se vocês quiserem, leiam Lenin. Lenin fala muito bem sobre isso. E depois eu vou falar um pouco mais sobre as eleições municipais, função de prefeito, função de vereador e como que a gente tem que enxergar em quem a gente vai votar, como a gente escolhe melhor e pá. Então, bora que bora. Bom, num primeiro ponto, qual que é a visão marxista, que a gente vai ter sobre a questão dessa questão política direta, da gente estar elegendo pessoas e tudo. A gente nunca vai ver isso daí como um fim, mas a gente vê como não uma arma, mas como um método, como uma ajuda para todo o projeto. Porque, pensa assim, quando as forças políticas, elas estão, entre aspas, mais pro lado do povo, então, por exemplo, elas estão deixando os sindicatos terem liberdade, quando elas estão dando base, quando elas estão dando uma possibilidade menos pior para o trabalhador, a gente entra numa questão de fica fácil para ser feito o trabalho de base, para ser feito o trabalho de conscientização, para ser feito todo esse processo. E quando a gente tem uma força de completa oposição, como a gente tem o atual governo, ocorre justamente o processo que a gente vê ocorrendo. A gente tem um processo de ataque aos sindicatos, que já vem ocorrendo desde o governo do PT. A gente tem um processo de ataque às instituições públicas. Então, a gente está vendo o desmonte do SUS, desmonte da educação, uma questão de investimento, não só pelo presidente, mas também por diversos governadores, como o Dória em São Paulo. A gente não pode simplesmente fechar o olho e falar, Bolsonaro e tudo mais. O Dória também está atacando as universidades públicas e pá. Então, a gente tem que olhar para tudo isso. E aí, a gente vê um acirramento da luta de classes, a gente vê um forte aumento na questão de morte por policiais, a gente vê casos de racismo cada dia mais escancarados e estão chegando na população de um modo geral. A gente vê os problemas com a questão de medidas sanitárias, mas ao mesmo tempo a gente vê um descaso por parte da população e a gente vê que o acirramento da luta de classes não está levando para uma conscientização política. Porque é um governo que justamente não dá a base para isso. As pessoas elas estão preocupadas com tantas outras coisas. E eu falo do proletário mesmo, sabe? Eu não falo de... Eu fico muito tempo no Twitter, então não é dessa base que eu tô falando. Porque no Twitter a gente encontra ali, a maioria é classe média, tudo. Tô falando da base mesmo. Continuou trabalhando durante a pandemia toda. Muita gente perdeu diversos familiares, muita gente dívida. Então são diversas outras coisas que acabam entrando como, prioridade acima da luta de classes na vida da pessoa. Então, cabe muito dessa questão, quando a gente repensa a política, em, por exemplo, dos governadores vivos que a gente tem, que trabalharam no Rio, apenas uma, que é a Benedita da Silva, que foi governadora, que não foi investigada e não foi presa. Ou seja, a gente vê que a gente tem que olhar para a política realmente como um dos primeiros passos, como um passo de ocupação de espaço, como um passo até de certo ponto de representatividade, A gente tem que tomar cuidado quando a gente trata a representatividade como algo máximo, não deve ser, mas ela deve ser algo mínimo. É um primeiro passo para a gente se reconhecer e para a gente começar a atuar, para a gente ter nossos projetos colocados em pauta, Por mais que não vá ir para frente e tudo, é um primeiro ponto como eu posso dizer? É um primeiro ponto de realmente da gente olhar e falar, beleza, estamos aqui, chegamos aqui, agora a gente tem que pensar em projetos para cima.
Também é importante ficar muito de olho porque ocorre uma questão de projetos mínimos e projetos máximos, né? Então, por exemplo, muita gente trata, por exemplo, as cotas como um projeto máximo para a educação. Beleza, a gente está dando acesso. Só que as cotas são um projeto mínimo. O projeto máximo tem que ser o quê? A universidade gratuita e pública e com acessibilidade para todo mundo, tá ligado? Então, são coisas assim que quando a gente olha para a política, a gente tem que ter essa visão. O que acontece, por exemplo, o pessoal mandando no Rio para a prefeitura do Rio como vice um policial. E aí você olha e fala, mas peraí, um partido que estava o tempo todo participando dessa luta antirracista, chamando alguém que por mais que diga que é policial antifascista, tudo, mas ainda assim faz parte da corporação, que é uma instituição que foi criada com o intuito de proteger a burguesia, né, no tempo nobreza ainda, aqui no Brasil, no caso, mas a burguesia, que é uma instituição racista, que tem métodos totalmente ultrapassados, que não é só passar por uma simples reforma, ela tem que ser desmontada, a gente tem que pensar em outros métodos. Então, como assim ele vai lá e coloca como vice, tá ligado? E é justamente isso que a gente trata, porque, beleza, se a política não é o fim, se a política não é a solução, então ela tem que ser tratada da melhor forma possível, porque ela é um meio. E a parte mais difícil é essa parte de disputa, essa parte do meio. Quando a gente vê os problemas que estão acontecendo com a educação por causa de processos de privatização, porque as pessoas que estão ali na política estão fazendo associação com empresas, estão fazendo associação com o empresariado. Quando a gente vê a ligação que ocorre entre religião e Estado, quando a gente vê todos esses processos, quando a gente olha para tudo assim, a gente olha e fala, mano, calma aí, não tem que ser feito assim, tem que ser feito de forma diferente. E aí é muito importante que a gente saiba trabalhar com isso, entendeu? Tá chegando a época de eleição, o que a gente pode fazer para trocar ideia com o pessoal? Rolou uma live agora na quarta passada, né? Hoje é dia 6, é que eu não vou lembrar que dia certo foi a quarta passada. E aí agora, dia 9, vai rolar outra, onde a gente vai discutir mais um pouco sobre democracia, se a gente vive numa democracia, quais são como que a gente pode estar fiscalizando vereadores e prefeitos e todo esse trampo, esse método, toda essa questão de estar sempre de olho em tudo, estar sempre acompanhando tudo, de estar sempre construindo algo, de estar sempre conversando com estudantes e trabalhadores, de estar sempre dando alternativas, dando opções, eu acho que é uma das partes mais importantes quando a gente pensa em política, sabe? Porque é dali onde vai sair a base das pessoas que vão votar e a gente já tem que passar esse entendimento de primeiro que a gente tem que ficar de olho em tudo que está acontecendo na política. Porque nossa vida é política, né? Educação é política, saúde é política, cultura e lazer é política, arte é política. Se tem sinal, se tem luz, se sua rua é asfaltada, se sua rua não tem buraco, são coisas políticas, tudo é político. Então a gente precisa passar essa noção, precisa conseguir dialogar, precisa trazer e também conversar e olhar que a política nunca foi a solução, então nunca vai ser, porque a gente não consegue, a gente já tentou, mas não existe isso. Então, de dialogar, principalmente com a massa trabalhadora, porque eles entendem o que eles sofrem, né? Então, a gente precisa dialogar para olhar e falar, então, isso daqui é causa disso, e trocar ideia, trocar essas informações, trocar esse conhecimento, fazer ele circular, chegar cada vez em mais pessoas, É claro que aqui é uma perspectiva marxista, uma perspectiva que visa a revolução como forma de mudança, Então, é muito importante que a gente fique atento em todo esse rolê que acontece, que a gente consiga pensar, e não só para as eleições municipais, mas para as próximas eleições que vão ser eleições extremamente decisivas, vão ser eleições extremamente importantes, né? Porque a gente não sabe como vai estar o cenário político até lá, tem muito chão até lá, tem muita coisa para acontecer. A questão da doença, a questão de quem vai disputar, a questão de partidos, a questão de diversos outros problemas que estão acontecendo, né? A queimada que está atingindo números exorbitantes, né? O avanço do agronegócio, a questão do PIB, tá tudo acontecendo, então a gente não tem como ter noção do que vai fazer. Eu não vou falar sobre as próximas eleições, mas é importante já ficar de olho para construir algo, construir uma base, construir uma forma de diálogo para as próximas eleições.
E aí, o outro ponto que a gente tem que olhar é a questão, né, das eleições municipais. Quando nas eleições municipais a gente volta para prefeito e vereador, não vou entrar na questão de quantos que cada um pode colocar para serem votados, quais são os números para serem votados e tal, porque eu acho que não cabe pensar nisso agora. Eu acho que agora a gente tem que pensar na questão da função, tanto do prefeito e do vereador, como, como articular, né? Como que eu voto em prefeito e vereador, principalmente em cidades pequenas, que é onde eu tô agora, uma cidade pequena, e que, fica mais difícil, porque é um número mais restrito, é um número muito mais complicado. E, né, o que a gente tá vendo nas dinâmicas agora de prefeito e vereador? Primeiro, o vereador, ele vai ser o chefe do poder executivo do município, né? Então, ele é você tem o presidente pro país, aí você tem o prefeito pra cidade, né? Ele vai trabalhar com limpeza e iluminação pública, não que ele limpe, nem, né? Longe disso, mas todos os problemas relacionados a isso, ele que tem que resolver. Limpeza e iluminação pública, transporte, serviços de saúde, educação infantil, educação fundamental. E então ele articula com tudo isso, né? E depois eu vou até fazer um contraponto com a questão do vereador, por causa de diversas promessas, né? Então você vai ter o prefeito, você vai ter os secretários, os assessores, né? Quando não são fantasma. E ele trabalha com os tributos da cidade, né? Geram dinheiro para ele. E os recursos que a própria União manda. E é basicamente isso. Isso é o que um prefeito faz, assim, bem basicamente, é lógico. E a gente vai ter o vereador, né? Que o vereador, ele vai ser... Desculpa por estar falando muito, né? Porque é muita coisa passando pela cabeça. A gente vai ter o vereador, que ele vai ser o poder legislativo municipal. Ou seja, quem olha as leis, quem revisa, quem cria, quem cancela alguma lei, tudo, esse é o trampo dele. Então ele vai ter que representar os interesses da população perante o poder público. Então ele que tem que colocar as propostas que são feitas ali pela população a público. É claro que depois a gente tem que pensar em como que a gente faz para levar as leis para isso, quais são as medidas e tudo. A medida mais fácil atualmente, já falando, são petições online que a partir de um número certo de apoio é obrigada pelo menos ser discutida. Mas isso a gente deixa para um outro podcast. E ele só vai ter o poder dentro do município. Então, se ele já pensa alguma coisa para fora, já tá errado. Ele também vai ser responsável por fiscalizar o prefeito. Então, se o prefeito faz alguma cagada e tudo, a população vai cobrar e o vereador também tem que estar em cima, o vereador tem que cobrar, tá ligado? E o que o vereador não pode fazer? Porque os vereadores fazem diversas promessas, né? Eles não podem mexer com escola, eles não podem mexer com centros de arte e de cultura, também é papel do prefeito. Eles não podem reforçar o policiamento municipal, também é papel do prefeito. Questão da coleta de lixo, também é papel do prefeito. Eles não podem cobrar a questão de término de obras, também é papel do prefeito. Então é bem essa dinâmica que fica, e tem que ficar atento com toda essa dinâmica, todo esse rolê, porque é importante a gente entender o que tem função de quê, o que faz o quê, quem que a gente pode cobrar quando acontece tal coisa. E aí, falando já de algumas novidades eleitorais, o Instituto Marielle Franco lançou a PANI, que é uma plataforma que vai trabalhar com ações e ferramentas antirracistas. Ela já está vigente, ela trabalha geralmente no emprego de promover mulheres, principalmente mulheres pretas, para dentro do sistema político, para a gente analisar melhor e também de confrontar pessoas que tenham um histórico racista. É muito importante isso. E a partir de 2022 vão ter cotas raciais para o fundo eleitoral, que vai impactar na questão de propaganda e tudo. Vai rolar isso, que é uma coisa muito interessante. E aí, já pensando nessa questão de eleição e tal, a gente tem que pensar uma coisa que a Sabrina Fernandes, do canal Tese 11, inclusive recomendo, falou, da gente estar de olho sempre no que a gente quer para nossa cidade, sabe? O que tá precisando? Quais são as mudanças mais urgentes? É uma questão de verde, é uma questão de iluminação, é uma questão de segurança pública, é uma questão de saúde, é uma questão de educação. A gente tem que estar de olho.
pra gente saber em quem votar, pra gente saber se essa pessoa tá falando sobre realmente resolver os problemas que a gente tem na cidade e também pensando numa questão de, o que a gente precisa cobrar para essa pessoa realmente fazer, o que ela realmente precisa fazer, tá ligado? Acho isso muito importante. E aí já fica uma indicação que eu faço aqui, né, que é do canal da Laura Sabino. Ela vai fazer uma playlist também, trocando uma ideia sobre as eleições municipais. O Chavoso da USP, eu não lembro de um vídeo dele falando diretamente sobre as eleições municipais, mas direto, principalmente no Insta, ele fala muito sobre a questão de como ele enxerga, a questão do que ele acha que tem que ser pensado nisso. Aí o próprio Tese 11, né? E aí para um papo mais de economia e para um papo mais das notícias que acontecem diariamente, eu recomendo o canal Saia da Matrix, que não é mais Saia da Matrix, é Humberto Matos. E aí ficam essas recomendações. Depois dá uma passada vendo o conteúdo deles e pá, é importante. Eles trazem muita coisa. Também já falo, canal do Roju e da Dimitra, Roju Soares e Dimitra Vulcana, também trazem um pouco sobre isso. O Roju e a Dimitra falam muito no Twitter deles e tal, então também dá uma conferida no trampo. E é isso, pessoal. Bom, nesse episódio foi bem por cima, assim, tipo, o que a gente tem que pensar, como a gente tem que pensar, qual a nossa visão sobre isso, como que a gente pode trabalhar, o que a gente tem que articular, a questão do trabalho de base. E é só isso que eu queria trazer para esse episódio. Então, galera, não esqueça de divulgar o podcast para os amigos, não esqueça de acessar as indicações, não esqueça de me seguir no Insta e no Twitter, @morcego_marcos_, tá ligado? Fiquem na paz. Beijo, beijo, beijo!